Olá, queridos, a paz seja convosco, tudo bem com vocês? Sou o pastor Marcel, quero aqui deixar uma palavra de Deus para você hoje, uma palavra com a qual Deus, nosso Pai Celestial, Ele irá abençoar a sua vida poderosamente. A palavra de Deus, meus amados, ela é poderosa, ela é eterna. A palavra de Deus, ela traz a salvação para aqueles que estão longe do Senhor, para aqueles que estão perdidos. E hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre o batismo nas águas, uma ordenança de Jesus tão importante, e muitas vezes algumas pessoas têm esquecido ou não cumprido desta ordenança que o Senhor Jesus nos deu. Quero compartilhar com você aquilo que está escrito aqui em Lucas, no capítulo 3, a partir do versículos 21 e 22, diz assim: E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Amém, queridos? Então, esta palavra aqui fala do batismo de Jesus, o Senhor. Jesus, a Bíblia nos fala que nos seus lábios não se achou engano, que Jesus foi tentado em tudo, mas não pecou. Mas ainda assim, ele nos dá um exemplo que nós precisamos nos batizar nas águas. O batismo nas águas é uma confissão pública da sua fé em Jesus, em Cristo Jesus. É uma confissão pública. E Jesus também disse: aquele que crê em mim e for batizado, aquele que crê e for batizado, será salvo. Crê e for batizado. Nós vemos aí um conectivo, o I, que quer dizer uma soma. Crê e for batizado. São as duas coisas. Então, você que ainda não foi batizado nas águas, você precisa se batizar nas águas. Você que confessou publicamente Jesus, você que fez uma aliança com Ele, arrependendo-se dos seus pecados e crendo no seu nome, você precisa se batizar nas águas. Jesus disse: quem crê e for batizado será salvo. O batismo por si só traz a salvação? Não. Nós somos salvos pela graça, conforme está escrito lá em Efésios 2, 8 e 9. Vós sois salvos pela graça, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Isto não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então não são pelas obras que nós fazemos, mas sim pela graça de Deus, mediante a nossa fé. Então você teve fé suficiente para crer em Jesus. Agora também você tem que ter fé suficiente para cumprir a ordenança de Jesus e ser batizado nas águas. Aqui vemos o momento que Jesus foi batizado, e aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. E em seguida o Espírito desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu, dizendo: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então Jesus, sem pecado, nos deu exemplo, se batizando nas águas. Quando João Batista o viu e disse: Eu que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim, Jesus disse assim: Faça isso para que se cumpra a justiça. E então João Batista batizou Jesus. Jesus era maior do que João Batista. Jesus não tinha pecado, mas ainda assim, ele se batizou para quê? Para nos dar o exemplo. Nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. Você que confessou Jesus precisa seguir o exemplo do Senhor e se batizar nas águas. E eu creio que nesse dia, a semelhança do que aconteceu com Jesus, o céu vai se abrir sobre sua vida. Você vai ser cheio do Espírito Santo. E quem sabe, você vai ouvir a voz do Senhor lhe dizendo: Tu és o meu filho amado, que me dá muita alegria. Amém, queridos? Então essa é a palavra que eu quero deixar hoje para você e pedir para que o Senhor te abençoe grandemente. Se você ainda não se batizou, se batize nas águas, porque Jesus em breve voltará. Estamos vivendo os últimos dias na terra. Amém? Quero orar por você. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu apresento teu filho e a tua filha nesse momento. Que o Senhor o abençoe grandemente, Pai, que ele possa cumprir essa ordem que o Senhor nos deu para nós nos batizarmos nas águas, batismo por arrependimento, batismo em Cristo Jesus, Pai. Que o Senhor venha nos abençoar nesse dia, nos dando um dia de paz. Que os teus filhos cumpram a tua ordenança. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe grandemente sua vida. E se Deus permitir,
Até o próximo vídeo. A graça do Senhor seja contigo.